A Polícia de Meio Ambiente, realizando aí patrulhamento pela cidade, deparou com uma situação e acabou aí fazendo apreensão de vários pássaros. Rua Itatiaia, bairro Santa Terezinha. E nós vamos falar com o Sargento Marcos, que esteve lá no local. Uma iniciativa da Polícia Militar. Como é que foi que a polícia deparou com a situação, Sargento? Durante nosso patrulhamento ambiental, a gente visualizou, nessa residência, uma gaiola sobre o telhado. Então, de imediato, o Cabo Caio, utilizando de muito tirocínio policial, chegou e verificou que no interior da residência, o muro baixo, haviam alguns pássaros. A gente bateu na residência e o autor nos recebeu, muito solícito, falou assim: não, eu sou criador de passeriformes. A gente entrou, verificou o plantel dele, tudo ok. Só que durante a fiscalização, percebemos que numa residência ao lado haviam mais pássaros, Então ele abriu para nós lá nesse local e a gente verificou que lá haviam vários espécimes irregulares. Bom, apreendidos aí mais de 60 pássaros, entre eles canários da terra e quais outros? Foram canários da terra, sabiás laranjeira e bicudos. Os procedimentos? O autor foi conduzido ao nosso pelotão e foram tomadas todas as medidas administrativas, quais sejam autuação, redigimos o REDS sobre o fato que se enquadra como crime de criador clandestino e irregular de passeriformes. Ela é enquadrada como um crime de menor potencial ofensivo, por isso a ele foi assinado o TCO, o termo de comparecimento posterior ao juizado especial criminal, foi liberado perante as testemunhas. Então, a autuação administrativa respondeu pelo crime, que agora vai ter todo o prosseguimento perante a justiça. Sargento, qual é o valor da multa que foi lavrada em relação a essa ocorrência? A nossa autuação administrativa ela é lavrada em UFENG, Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, que convertidos em reais aí foi aproximadamente R$130 mil. Porque a gente tem a autuação pelo ato dele, do criatório irregular, e a gente tem um acréscimo por pássaros. Então, quanto maior o número de pássaros, mais alto fica aí essa autuação. Bom, tem que ter muito cuidado realmente, evitar esse tipo de ocorrência, porque a pessoa pode ter ali uma complicação muito grande, Isso, além ele vai responder na justiça, a parte criminal, mas a parte administrativa é bem pesada. Então, assim, o nosso decreto, que a gente trabalha com ele, que ele estipula o valor, ele é bem rigoroso nessa questão. Então, assim, quanto maior o número de pássaros, maior vai ser essa autuação. Então, assim, serve de alerta para a população, sobre esse tipo de ilícito penal, Muitas gaiolas foram apreendidas, inclusive o alçapão que é usado aí para prender esse pássaro, no momento ali. Até alguns materiais, com realmente muito forte ali o tipo de trabalho que é realizado. Esses pássaros pode até correr o risco ali no momento de morte, no momento que é desarmado aí esse tipo de alçapão. Isso, a gente tem aqui os 3 alçapões, Esse aqui é o mais simples, que o pássaro pousa sobre ele e ele desarma. Já esse aqui é a batedeira, que é um tipo de armadilha mais forte, que pode, apesar de ser um tecido, ele pode machucar o animal. Todos os procedimentos, os pássaros, inclusive apreendidos, sendo libertados aí no seu habitat natural, na zona rural. Isso, perante aí a situação dos animais, dos pássaros, que eles se encontravam bravios, com ali, a gente viu que eles tinham recentemente sido capturados. Então, mediante um laudo de veterinário, a gente fez o laudo e eles foram soltos lá na região do Campo Redondo, estes os sem anilhas. Os anilhados, ficaram sobre depositário fiel com o autor, para que quando houver audiência ele tenha eles ali, porque esses animais anilhados não podem ser soltos na natureza. Então, os anilhados ficaram como autor, como depositário fiel. Alguns desses pássaros, foi constatado aí algum tipo de maltrato? Ou só da questão dele estar apreendido ali já é considerado maus tratos? Não, são duas situações diferentes,
ele, apesar de ter essa grande quantidade de pássaros, ele tinha toda uma estrutura, vários locais ali, tinha gaiolas que ele levava eles para tomar um sol, apesar de eles ficarem trancados lá. Então, assim, apesar de ter vários pássaros irregulares, ele não o submetia à situação de maus tratos. Qual é a orientação para evitar esse tipo de multa, esse tipo de situação aí que acaba complicando, né? Vai ter que responder um processo. Isso. Aquele que deseja ser criador amador de passeriformes, ele tem que ter o cadastro, tem que criar um registro junto ao CISPAS, né? E se ele for adquirir, exigir sempre nota fiscal, se ele for adquirido do criador comercial, se ele for o próprio criador, ele tem todo um procedimento, tudo que deve ser feito, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou lá no criador amador, vou comprar um animal anilhado. Não, isso é proibido. Você só pode comprar um animal de pet shops ou de aqueles que são cadastrados como criador profissional, né? Tem um amador, que é aquele que é só para ele. E aquele comercial é aquele que comercializa os pássaros para pessoas que não são criadoras. Tá? A Polícia de Meio Ambiente tem recebido aí muitas denúncias de crime dessa natureza? Sim, hoje é muito comum, né, a gente ver esse tipo de crime. Inclusive, a gente já está com várias outras denúncias para serem apuradas e verificadas. Esse local lá, até então não havia sido denunciado, foi a questão da iniciativa mesmo nossa, mas a gente já está com vários locais denunciados, a gente trabalha muito com o 181, o nosso próprio telefone aqui, o 3241-5513, as pessoas podem estar ligando, denunciando para a gente aqui, que a gente vai nos locais e vamos tomar as medidas necessárias. Obrigado, sargento, parabéns, sargento Marcos, também o cabo Caio, que teve iniciativa e conseguiu fazer aí a apreensão e liberando aí, né, a natureza, esses pássaros. Obrigado, a gente está aí sempre para isso, vamos continuar coibindo. E essa questão ambiental é muito complicada, porque hoje em dia, né, as cidades estão acabando com o nosso meio ambiente, com o habitat natural dos animais. A gente vê, até mesmo no canal de vocês, a gente vê que sempre tem aí bombeiro resgatando animal. A gente recebe aqui muitos animais, a gente encaminha, ou a gente faz soltura, ou encaminha para Uberlândia. Então, sim, os crimes ambientais, se a gente não combater com afinco ali, com bastante rigor, a gente vai acabar, nosso ambiente vai acabar, nosso meio ambiente vai acabar. Então, assim, questão de animais em cativeiro, questão de desmate, a gente pede a população que nos denuncie, que nos ajude, porque é uma luta diária, uma luta árdua, mas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir sempre estar coibindo.